Há 15 dias, um lote de um livro infantil começou a chegar nas escolas municipais de Londrina, distribuído e referendado pelo Ministério da Educação. Ontem, depois da reclamação de uma professora, um choque geral. A publicação faz alusão à pedofilia, incesto, cárcere privado e tortura, e já foi recolhida antes de chegar às mãos dos alunos. Enquanto o sono não vem, foi distribuído pelo Ministério da Educação, pelo Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização da Idade Certa. Na introdução, diz que é para uso das turmas de 1º a 3º ano, ou seja, de 6 a 8 anos. É uma coletânea de contos de José Mauro Brant. Entre eles está a triste história de Heredegalda. Eram 3 filhas de um rei. Todas 3 eram belas. A mais bela de todas, Heredegalda, se chamava. Um dia seu pai lhe disse: se casares comigo, serás minha esposa e tua mãe nossa criada. Ao se recusar, Heredegalda é trancada numa torre pelo rei, só com carne salgada e sem água. Ela pede socorro às irmãs, à mãe e ao próprio pai. Em vão, chora lágrimas de sangue. 3 cavaleiros são chamados, mas quando chegam, a princesa está morta. Isso tudo num livro colorido, bem produzido e até atraente para as crianças. O exemplar veio numa caixa de livros que foi distribuída às 84 escolas municipais. A reclamação partiu de uma professora na última quinta-feira. Ao ler a história, a secretária de Educação ficou chocada. Eu acredito que isso é uma história que não deve estar num livro para criança de 8 anos, como eu disse já, assim como na TV existe classificação de idade para assistir certas coisas, o livro também. Essa é uma história muito forte, que faz parecer normal o crime de abuso, e isso não é normal. A orientação é para que as escolas recolham imediatamente todos os livros e encaminhem o quanto antes aqui para a Secretaria Municipal de Educação, que deve fazer uma análise pedagógica e deve devolver ainda os exemplares para o Ministério da Educação, que já teria reconhecido que a história não é adequada para crianças de 6 a 8 anos. O Ministério da Educação pagou por ele, então provavelmente a gente vai ter que devolver, enfim, fazer todo o trâmite correto. Mas já não está na escola, as crianças não tiveram acesso a esse livro, porque eles ainda não foram catalogados e encaminhados para a biblioteca. Essa psicopedagoga avalia como um absurdo uma história como essa estar num livro infantil. A criança, por volta dos 6 a 8 anos, ela está totalmente na fase lúdica, na fase do encantamento pela leitura, dos contos de fadas. Então, é aquela questão que a criança tem que amar ler, né? E aí ela se depara com uma história dessa, a criança já tem que assimilar coisas que não faz parte do mundo dela e ter uma visão que ela, no momento, ela não vai conseguir ver. Então, ela começa a analisar o pai, que era para ser o herói da história, como um vilão. Ela chama a atenção ainda para a importância de se ter o controle do que as crianças assistem e leem também. Porque isso vai trazendo conceitos para ela. E aí, da forma como ela vai receber este conceito, é o que tem que ser trabalhado pelo adulto. Quando eu li, né, a questão do texto, eu fiquei mais triste ainda, porque essa é uma história de um abuso infantil. Uma coisa que a gente sempre relata, a gente sempre tem muito cuidado com isso, né? Busca-se muitas alternativas para que isso não aconteça. E, de repente, está lá num texto tão evidente dentro de uma sala de aula. O Ministério da Educação, que também teve problemas com este livro em outros estados, informou em nota que o processo de seleção e avaliação de livros desse programa foi realizado e publicado em 2014, ainda na gestão anterior, pela Universidade Federal de Minas Gerais. A atual gestão do MEC está revendo todo o processo de seleção dos livros didáticos e paradidáticos, visando a melhor qualidade da educação brasileira.